Fala pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o André Pádua, você está assistindo nesse momento Polis, aqui no OCEA Podcast. E eu quero dizer a vocês que eu confesso ter ficado impressionado. Eu fiquei impressionado com a performance do Pablo Marçal dentro das entrevistas e sabatinas que ele já participou. É alguém recém-chegado no meio político e se sentiu extremamente à vontade em sabatinas bastante drásticas ali com entrevistadores que são bastante treinados para fazer uma certa intimidação. Houve isso. Houve tentativa de fazer intimidação à fala do Pablo, mas ele conseguiu contornar a situação bem demais, sem descabar para um campo de grosseria, atenuando uma maneira de falar. Então eu fiquei sinceramente surpreso com o que eu vi sobre dele, embora às vezes a gente não concorde com alguma coisa ou outra, mas para quem chegou na política agora, é uma surpresa muito grande ver o que ele está apresentando. E ele fez uma fala muito provocativa, que é uma profecia, né? Uma figura de linguagem que ele usou. Mas é interessante essa figura de linguagem, porque o profeta é aquele que está traduzindo a vontade de Deus para o mundo. Mas não é só isso. O profeta também considera que essa tradução da vontade de Deus é a nossa própria realidade. É a vida do profeta é a revelação. E ele fala sobre certas circunstâncias que a gente vai colocar aqui, a gente vai falar aqui para vocês, de uma maneira muito convicta, de uma maneira com uma certeza absoluta dentro do que ele está falando. Considero que ele usou essa figura de linguagem porque ele não podia dar tantos detalhes de coisas que ele pode já estar sabendo, mas algum detalhe ele deu para a gente em relação a isso. E deu com uma tamanha convicção que a gente fala: esse cara, ele sabe mais do que está dizendo. Então presta atenção nele, que tem um caminho sendo construído aí, pode dar em um lugar muito interessante para o Pablo. Não estou falando nem da Prefeitura de São Paulo, a gente vai fazer a nossa análise aqui, a gente vai ver que o que ele pode estar buscando são voos mais altos. A gente vai ler aqui o que ele falou, a gente vai analisar aqui, mas antes eu peço a você que se inscreva aí no canal, deixe seu joinha, também o discutir se você não está curtindo aqui a análise. Comenta se você tá com o Pablo, se você tá com o Nunes, e o Pablo falou umas coisas fortes do Nunes pra gente nessa matéria. Se você tá com o Boulos, né, que tanto o Nunes quanto o Boulos estacionaram, se você tá com o Datena, Tabata Amaral, Kim Kataguiri, essa galera toda, comenta aí quem você está. E compartilha, se você acha que a análise aqui realmente ela tá indo para um caminho interessante. E eu achei muito interessante fazer essa análise para ver duas coisas do Pablo. Pode ser que eu não concorde com ele com algumas coisas, isso acontece, é normal. Agora, a inteligência e a astúcia dele para o jogo político é um negócio que eu só vi, e olha lá, em alguns políticos profissionais muito experientes, para que ele tem demonstrado. Mas vamos lá fazer a leitura do material. Ele fala o seguinte: o Marçal ele queria que o PL viesse como apoiador da sua candidatura. Só que, pelo jeito, agora ele vai dizer: eu vou falar aqui uma profecia eleitoral. Presta atenção. O Nunes vai colocar uma mulher de vice, porque o vice que ele colocou só está atrapalhando ele. E o Bolsonaro vai sair dessa campanha, afirmou Marçal em sabatina promovida pela UAU e pelo jornal Folha de São Paulo. Ele mostra, ou ele é muito bom de blefe, ou ele é muito bom de blefe, ou ele mostra objetivamente, cristalinamente, que ele sabe mais do que ele está dizendo. Bota aqui uma situação para a gente estar pensando em relação a isso. Bolsonaro já está ali, falou que está meio que com tudo, né, concretizando para fechar o apoio ao Nunes. Mas teve uns jornais aí que falaram que o Bolsonaro deu uma indireta para o Nunes, colocando um certo vídeo em alguns grupos de WhatsApp com o Marçal defendendo o Bolsonaro, né? Então foi uma indireta para o Nunes, um indicativo para o Nunes falando: meu filho, se vira aí com o que você quer vai arrumar com a União Brasil, que a situação lá com a União Brasil está bastante delicada para o Nunes, se vira com seus apoios, você tem que crescer.
Porque se o Marçal subir mais, a gente não tem o que fazer a não ser apoiar o Marçal. O Bolsonaro está, né, dizendo, mesmo que implicitamente dizendo isso. Agora, qual são os outros pontos fios da meada? O Marçal, ele fez vídeos aí controvertidos, né, em relação, primeiro, ao clã Bolsonaro. Segundo, ao MBL. São forças expressivas do Estado e na cidade de São Paulo. Uma análise que a gente faz disso é o seguinte: o bolsonarismo tem uma alta taxa de rejeição na cidade de São Paulo. Então, é muito compreensível que o Marçal queira se distanciar um pouco do bolsonarismo por lá. Em contraposição, eu também, em contraposição não, né? Em mesma medida, o MBL tem muitas convicções, tem uma perspectiva que aflora bem ao lado do bolsonarismo. Então, para o Marçal, isso é interessante que aconteça essa cisão aí do que representa tanto o clã Bolsonaro e igualmente MBL e outras expressões políticas da cidade e do estado de São Paulo. Porque isso vai ajudar ele a alcançar aí uma projeção melhor para fazer o que ele está dizendo também em texto aqui na matéria, para aumentar o preço dele. Segundo ele, essa aliança do PL para com ele só não foi feita ainda porque eles estão perdendo um preço muito alto. Qual é esse preço muito alto? A alma dele, né? Que é provavelmente, pelo que ele está dizendo, o apoio do Pablo Marçal ao Ronaldo Caiado nas eleições de 2026. E aí que fica a situação interessante. Por quê? Se ele não quer dar esse apoio ao Caiado, que tem gente tanto da centro-esquerda, da própria esquerda, muita gente da direita, da centro-direita, falando que o Ronaldo Caiado é uma boa pedida, para o Marçal não entrar nesse barco, é sinal que ele tem uma pretensão: se candidatar também à presidência da República em 26. E aquele detalhe que o Bolsonaro falou em relação ao apoio do Marçal para o Senado em 26, a princípio também é um blefe, é uma balela para, assim, distrair a atenção das pessoas, para as pessoas considerarem que ele não vai apoiar o Marçal e se constituir junto ao Nunes, como estava acontecendo, como estava se encaminhando. Mas para isso acontecer, o Marçal tem que crescer mais um pouco, segundo o próprio Marçal. A pergunta é: o que ele vai fazer para conseguir crescer mais em São Paulo, ganhar visibilidade e ganhar um poder de barganha um pouco maior junto com essa galera do PL e também outros partidos que podem entrar nessa locomotiva aí, vindo da direita e também de grupos específicos da direita. Mas é muito curioso como uma pessoa, como um homem que chegou na política na semana passada, esteja lidando com essa situação com uma extrema facilidade. Ele não está se sentindo intimidado e ao mesmo tempo tem dado ideias, tem dado a bandeira de que está entendendo a situação. Nos parece que ele tem conversado muito com as pessoas, que ele conversou muito com muita gente antes de tentar essa empreitada para a Prefeitura de São Paulo. Que é uma coisa positiva para a política, né? Essa previsão, se precaver também enquanto político num mundo com tanto político de acordão de bastidor. É por isso que quando a gente fala, quando o próprio Marçal fala profeta, né, eu vou falar uma profecia, é muito interessante isso. Porque, como eu disse antes, só fala da astúcia e da inteligência do homem em relação aos objetivos dele. A gente enfatiza baseado no que a gente falou no último vídeo, né? Pablo Marçal é uma pessoa milionária, uma pessoa que está acostumada a gerir grandes grupos empresariais, é uma personalidade pública, está acostumada a falar em palco, com plateia. Mas o Pablo Marçal ele não tem experiência de gestão e gerindo a máquina pública. Eu sei que tem muita gente que falou aí nos comentários do último vídeo, né? Mas ele só vai poder ter essa experiência se ele ganhar a Prefeitura de São Paulo. Eu concordo com vocês em relação a isso. Não está aqui no meu papel dizer que o Marçal ele deve ou não deve, ele pode ou não pode. Para mim, todo mundo que tenha condições legais de fazer isso, pode e deve se candidatar para disputar
as eleições é na esfera que quiser disputar. Nós aqui, a gente espera que toda essa disputa, novamente eu reitero, São Paulo nitidamente se nacionalizou a eleição. As coisas estão ali se movendo num sentido de isso é importante, isso aí que vai criar situações para 2026, porque as coisas estão se movendo num sentido de fortalecimento da direita na figura de Bolsonaro, na figura de um Marçal, e ao mesmo tempo se enfraquecendo na figura do presidente Lula, na figura do Boulos. Então, isso está acontecendo na principal cidade do país, na cidade de São Paulo. Foi a direita que ganhou na cidade de São Paulo nas últimas eleições. No estado de São Paulo, foi a direita que ganhou nas últimas eleições. Então, há uma consolidação da direita nesse cenário, e ao que tudo indica, agora, nesse ano das eleições, a direita vai tornar a passar o rodo por cima da esquerda e se tornar um grupo extremamente dominante para a política brasileira. É claro que isso vai criar repercussão, vai criar um fortalecimento para 2026. E lá a gente vê o que acontece e até chegar lá a gente vai analisando esse mundo político que instiga a gente e, óbvio, a gente sempre deseja que melhor aconteça nossa política para que o melhor aconteça dentro das nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos amigos, enfim, que o bem coletivo ele seja sempre a nossa finalidade, tanto nessas análises por aqui ou gerindo uma cidade. Então, boa sorte aí aos candidatos e candidatas à Prefeitura de São Paulo e àqueles que estão pleiteando também a Câmara Legislativa de São Paulo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e todas.